A paz do Senhor, pessoal. Nós vamos dar início ao nosso culto essa tarde, agradecer ao Senhor. E ao iniciar o nosso culto, gostaria só de encorajar vocês. Nós temos a mesa da ceia posta aqui. E eu gostaria de relembrar e encorajar cada um de nós a preparar o nosso coração durante esse período de louvor, porque hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Isso alegra o nosso coração, irmãos. Na Igreja de Cristo nós temos algumas ordenanças, não são muitas, né? Mas as poucas que nós temos, nós fazemos com toda alegria, né? Tão bom. Hoje eu e a Jaque nós fomos a participar de um batismo de alguns amigos e foi tão bom, alegra o nosso coração. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Que alegria poder anunciar que nós temos um relacionamento com Cristo que morreu por nós, que pagou um preço pelos nossos pecados. Prepare o seu coração, a Bíblia diz que nós não devemos participar da ceia de uma forma indigna. Então prepare o seu coração, convide o Senhor para sondar o seu coração. Convide o Senhor para que Ele possa falar ao seu coração através dos louvores entoados, através da palavra. Mas esteja preparado, não deixe de participar. Se tem algo no seu coração que te impede, peça perdão ao Senhor. Peça que Ele venha limpar os nossos corações essa noite. Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração. E logo em seguida eu vou convidar o grupo de louvor a estar nos conduzindo em adoração. Senhor, obrigado por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado por essa semana onde nós tivemos um dia a mais de descanso, onde nós celebramos a independência desse país. Obrigado por tantas coisas boas que o Senhor tem feito. Sim, Pai, nós sabemos que temos lutas, mas a nossa esperança está no Senhor. Ergo os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que alegria poder celebrar o Senhor essa tarde, Pai. Abençoe, Pai, essa igreja, abençoe as pessoas que estão aqui, abençoe aqueles que vão vir ainda, Senhor. Que a Tua presença possa ser, Jesus, transformadora nas nossas vidas essa tarde. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Vamos adorar o nosso Deus com todo o amor, toda adoração que Ele merece. Como está na casa do Senhor. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade. És fiel em todo tempo.
Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. mostrar.
te digo, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és tudo. A palavra está com o pastor. Amém. Eu vou convidar o Emanuel para me auxiliar com a ceia. Emanuel. Amém. Irmãos, eu vou compartilhar algo simples para que nós possamos participar, antes da gente participar da ceia do Senhor. Todos nós somos familiarizados com Hebreus capítulo 11, o primeiro versículo diz que a fé é a certeza. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E a ceia do Senhor, irmãos, nada mais é do que a certeza de que nós esperamos que Cristo irá retornar. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo instrui a igreja, né, ele diz, olha, assim como eu recebi do Senhor, eu também instruo a igreja. Ele diz assim, olha, anuncie a morte de Cristo até que Ele venha, até que Ele retorne, até que Ele venha mais uma vez. E essa é a ceia do Senhor. Não é nada místico, não é nada mágico, mas é a certeza no nosso coração de que Cristo é o nosso Salvador. Até porque aquilo que nos dá, segundo a Bíblia, né, o direito, ou nos qualifica, vamos dizer assim, para participar da ceia do Senhor, não é a nossa frequência na igreja, não é porque os nossos pais são crentes, porque o meu marido, a minha esposa, mas é a nossa fé em Cristo Jesus. A ceia do Senhor é para todos aqueles que creram no seu coração e confessaram com a sua boca que Jesus é o Senhor. Deve ser, é essa certeza de que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. É isso que nós fazemos como nós participamos da ceia do Senhor. Esse suquinho, esse biscoitinho são simples demais. Eles são apenas um representante. É algo que nós fazemos no natural, mas que tem um impacto grandioso, porque nós fazemos com a certeza, com fé em Jesus Cristo. E nós lembramos que fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Nós esperamos algo com certeza. É o retorno daquele que um dia veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. E Ele irá voltar. Isso é certo, irmão. Se você não tem essa certeza, eu te encorajo. Peça que o Senhor traga essa certeza. Porque nós precisamos dela para participar da ceia do Senhor. Para anunciar que Ele morreu pelos nossos pecados, é necessário crer que um dia Ele veio, morreu na cruz, mas que um dia Ele irá retornar mais uma vez. Amém? Vou encorajar você a fazer uma oração, a preparar o seu coração, convidar você a vir, pegar os elementos, esperar um pouquinho. Nós vamos participar juntos em um instante. O grupo de louvor vai iniciar uma canção e aí nós vamos participar juntos. Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente
somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava, dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres, livres, e eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Livres, livres, e eu sou livre. Pelo sangue de Jesus, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Jesus, o que seria de nós se a tua misericórdia não tivesse nos alcançado? Senhor, como diz lá em Hebreus, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, ó Pai. Nós participamos da ceia do Senhor com essa certeza no nosso coração. Nós estamos certos e convictos daquilo que nós esperamos. Nós esperamos o Cristo que um dia morreu, mas que um dia ressuscitou. Essa ceia, Jesus, é simplesmente uma demonstração daquilo que será, ó Pai, um símbolo da nova aliança, feita no teu sangue. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor entrou na nossa vida bagunçada, dominada pelas trevas e pelo pecado.
O Senhor não se importou porque nós não queríamos nada com o Senhor, que nós éramos como ovelhas, ó Pai, perdidas seguindo para o matadouro. O Senhor veio, Jesus, e entrou nas nossas vidas e disse: eu sou a salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode ter um relacionamento com Deus através de mim. E é isso que nós anunciamos hoje. Nós anunciamos, ó Pai, que o Senhor morreu pelos nossos pecados e nós temos comunhão com o Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 11, diz que instrui a igreja a participar da ceia do Senhor. E Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele partiu, ele deu aos seus discípulos e ele disse: comam, façam isso em memória de mim. Vamos todos participar juntos. Em seguida também Jesus pegou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança feito no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Vamos participar juntos, irmãos, do cálice. Amém, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa comunhão. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, Senhor. Pai, aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro nos corações. Obrigado, Jesus, pela salvação que o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Oh, Jesus. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltar.
venceu a morte e vivo está. Oh, Ele está à destra de Deus, num trono de glória. E nós iremos pro céu. O céu é o nosso destino. Sim, viveremos eternamente com Jesus até que Ele venha. Nós o adoremos, nós o adoraremos. Sim, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Louvado seja o Senhor. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Ele vive, Ele está aqui. Jesus está aqui. Onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, Ele se faz presente. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele se move aqui. Oh, você pode cantar mais uma vez assim, ó. Cantamos aleluia. Ergue a tua voz e diga. Cantamos aleluia. Isso. Cantamos aleluia. É pra Jesus, o Cordeiro que venceu a morte. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Oh, Ele é vencedor. Oh, nosso Rei Jesus, Jesus. A palavra está com o irmão Roberto. Amém. O sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. 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 Agradecemos a Deus por estarmos aqui. Agora nós vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas, né? Eu convido os irmãos para nós juntos estarmos adorando o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, mas eu queria só ler um versículo. Eu creio que todos conhecem, é Mateus 6,33, diz assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa semana eu ouvi uma mensagem do pastor Rick Warren. Ele estava pregando nas igrejas pentecostais, né, um grupo pentecostais que eles estão alcançando, né, o norte da América todo. E ele foi o palestrante. Ele falou uma coisa que realmente mexeu muito comigo, que nós fomos chamados para buscar o reino de Deus. Senão o Senhor Jesus Cristo, Ele está atrasando a vinda dele. Ele vai vir no tempo certo, mas Ele está atrasando por quê? Por que Jesus não voltou ainda? Porque existem vidas que ainda não foram alcançadas. E existem milhões de vidas que ainda não foram alcançadas. E como que nós podemos alcançar essas vidas? Irmãos, com os nossos recursos que Deus tem nos dado, pertence a Ele. Com os nossos recursos, nós podemos promover o reino de Deus. E esse versículo diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Com as nossas orações, com os nossos recursos. Você sabia que
todas as vezes que você traz à casa do Senhor os dízimos e ofertas, você planta uma semente no reino de Deus. E o Senhor alcançará vidas. E nós fazemos isso porque fidelidade ao Senhor, o compromisso que nós temos. E ele deu um testemunho. Eu mandei essa mensagem para o pastor Roger, para a Lígia, depois eu posso até mandar para os irmãos. Ele deu o testemunho pessoal dele, que ele tem guardado durante anos. E nesse testemunho eu vou contar só um rapidinho para não tomar tempo. Ele disse que quando Deus chamou ele e a esposa dele com 20 anos de idade para começar aquele trabalho em Saddleback Church, na Califórnia, ele não tinha o dinheiro para pagar o hotel naquela noite. Mas ele sabia que Deus queria que ele fosse ali porque ele ia alcançar vidas. Ele tinha essa convicção. Quando ele chegou naquele lugar, ele encontrou um realtor, um escritório de um realtor aberto, e Deus falou com ele: entra ali. E ele entrou. E aquele realtor alugou o apartamento para ele, pagou o primeiro mês de aluguel dele e ajudou ele na transição de comprar o local para começar o primeiro trabalho ali. Estava ele e a esposa dele. Por quê? Porque ele obedeceu esse versículo: buscar em primeiro o reino de Deus. E ele sabia que todas as coisas seriam acrescentadas. Amém. E Deus, ele é maravilhoso. E Deus tem feito uma obra maravilhosa no povo de Deus. Não é o número, não é a quantidade, não é quanto você dá, mas é a sua fidelidade ao Senhor. Você pode plantar essa semente no reino de Deus. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque a obra que tu tem começado no nosso meio, o Senhor vai cumprir até o dia de Cristo Jesus. E o Senhor tem nos desafiado a buscar o teu reino, Senhor. Como teu servo disse, nós temos essa esperança que Jesus virá. Jesus quer salvar vidas, Jesus quer alcançar vidas, e Ele quer usar a nossa vida como um veículo no teu reino, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a caminhar em fidelidade a ti. Obrigado, Senhor, por fazermos parte, porque tu poderia ter escolhido os anjos para pregar o teu evangelho, mas tu nos deste o privilégio de compartilhar o teu amor. Abençoa, Senhor, os missionários que estão espalhados, Senhor, a vida do pastor Silvio ali em Portugal, Senhor, ser com ele. Abra, Senhor, as portas, o sustento do teu servo, o pastor Gilson no Brasil. Abençoa a vida dele, a vida do nosso pastor aqui, Senhor. É desafiador, mas o Senhor irá cumprir a tua obra nesta igreja, em nome do Senhor Jesus. Saia do teu lugar e compartilhe a bênção com o teu irmão. Amém. Derrotou a escuridão e me amou até o fim. É o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu.
Jesus, quem é o rei sobre as nações. Tua justiça é como o sol, é o rei da glória, é o rei dos reis, Jesus. Oh, oh, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, toda honra e glória ao nosso Deus, Ele é digno de todo louvor e adoração. Ele é digno do nosso melhor, né, meus irmãos? Amém, louvado e exaltado seja Deus. A palavra está com o pastor. Amém, irmãos, obrigado, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o grupo de louvor, nós estamos felizes. Tiago, muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está a sua esposa? Graças a Deus, tudo bem. Você tem 2 minutos antes de ir? Claro. Você pode vir aqui na frente fazer uma oração por essa casa, orar por essa igreja, pedir a bênção do Senhor sobre a nova fase, para que o Senhor envie trabalhadores para a seara do Senhor aqui no grupo de louvor. Tiago, irmão, serve na igreja de Low, na Mill Church. Ele é um membro, ele lidera o louvor lá, ele dá aula de música. Muitos de nós têm beneficiado do trabalho dele e ele nos dá suporte aqui também com o grupo de louvor. É um homem de Deus, pai de 3 agora, né, Tiago? Tem mais um vindo, nós estamos alegres com ele também. Deus abençoe. Vou pedir a ele que ele ore uma bênção sobre essa casa. O Tiago é um homem de Deus, um servo do Senhor por muitos anos. Nós somos felizes pelas conexões que o Senhor faz, pela oportunidade que Ele nos dá de servir ao reino de Deus juntos. Amém. Pode orar por nós? Amém. Obrigado. Graças e paz, queridos. Amém. Vamos nos colocar de pé. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse dia, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, Pai, buscando a Tua presença. Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti essa obra. Pai, essas portas quem abriu foi o Senhor. Aqui é um ambiente onde tem a manifestação da Tua presença, Jesus. Um ambiente de comunhão, um ambiente de transformação, de renovação. Querido Deus, que o Senhor continue estendendo as Tuas mãos poderosas sobre esta igreja, sobre esta casa, sobre a vida do pastor Roger, sobre a Jaque, sobre todos os membros, Pai, sobre o ministério de louvor. Pai, envia pessoas, levanta pessoas, Pai, que estão aqui, que irão fazer parte desse grupo de louvor. Pai, nós queremos liberar bênçãos sem medidas sobre esta casa, sobre cada vida, cada família aqui representada. Em nome de Cristo Jesus.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado. Obrigado, pastor Roger. Eu amo servir Jesus e nós estamos à disposição do reino de Deus. E glória a Deus por esta casa, por essa igreja, por cada vida. E o que Deus tem é só crescimento para vocês, porque a obra é dele, o reino é dele. Amém? Amém, amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Irmãos, essa semana, essas 2 últimas semanas eu estive orando e aproveitar a oração do Tiago e buscando o Senhor. A gente ora, clama ao Senhor pela igreja, clama ao Senhor por vidas e o Senhor colocou uma palavra no meu coração lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4. É uma passagem que nós conhecemos tanto, né? Mas eu senti que o Senhor falou meu coração naquela passagem. Tem ali em Zacarias 4:6 que diz, né, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. E eu acredito, irmãos, que aquilo que Deus tem para nós como igreja não vai acontecer só porque temos talentos ou temos pessoas capacitadas, mas vai acontecer porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas de acordo com que o profeta Zacarias entrega a palavra ali, né, essa palavra é um povo que tem retornado do cativeiro, agora eles estão ali reconstruindo o templo do Senhor, uma palavra de encorajamento, né, para Zorobabel, para Josué, o sacerdote. E a palavra do profeta diz assim que o povo não devia desprezar os dias de pequenos começos. Essa tem sido uma palavra forte para nós. Não desprezar os dias dos pequenos começos. Era um pequeno começo para eles. O povo estava acostumado com o templo de Salomão, era lindo, era maravilhoso. E agora tudo tinha destruído, eles começaram do zero. E Deus diz para eles, né? No profeta Ageu ele diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, né? Mas aqui no profeta Zacarias ele diz, olha, não desprezem o dia dos pequenos começos. É eu que estou fazendo, é o meu espírito que vai fazer. Então eu gostaria só de, assim como eu fui encorajado, encorajar vocês também com essa palavra, amém? Irmãos, essa semana nós temos a oração, a reunião de oração nas quartas-feiras, né? A gente temos a cada 15 dias, dia 9 às 7 horas, aqui mesmo na igreja. Se você tiver a oportunidade, vem participar. Nós vamos clamar ao Senhor, buscar o Senhor juntos, né? Tem sido uma bênção. Nós oramos pela igreja, oramos pelas famílias, por essas causas que nós sempre temos motivos para orar. Temos também no último domingo do mês de julho, nós temos aí os aniversariantes do mês de julho. Nós temos o Emanuel, dia 11, e a Lígia. E aí, Roberto? Lígia, 45 anos, Lígia. Louvado seja o Senhor. Olha, que bênção, amor. Que alegria poder celebrar mais um ano de vida que o Senhor tem dado à nossa irmã, dado ao Emanuel. Outro dia mesmo o Emanuel nasceu, hoje ele está aí tocando bateria com a gente. Louvado seja o Senhor pela sua vida, Emanuel. Vou convidar o Ministério Infantil aqui, vamos orar por eles, pedir a bênção do Senhor. Vamos agradecer a Deus pela bênção. Aqui nós temos 2 em 1, nós temos a professora e uma criança juntos aqui. É bênção de Deus. Vamos orar. Radassa, cadê a Giovana? A Giovana tá lá, não quer vir hoje. Você quer orar? Alguém quer orar? Manuel, que gostaria de orar? Não? Radassa? Ok. Dear Lord, we thank you for today. Please help us have a great day that we may learn about you. We learn about more of your words and learn about the Bible that we may worship you. And please help us have a good time. Please help us have a good time in class, that we all behave and we get to have the fun activities today with Chenig. And please help baby Anthony. Daddy turned 1. Please bless him in Cheniga that she's having a baby Rebecca. Please bless her and her baby. In Jesus' name, amen. Amém, amém, amém. Senhor, obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Obrigado por essas crianças, obrigado porque o Senhor confiou elas a nós. E que nós, ó Pai, com o temor do Senhor nos nossos corações, nós possamos instruir elas nos teus caminhos, com a confiança, Pai, de que elas não irão se desviar deles. Abençoe cada um, abençoe cada momento, Pai, que nós temos, cada oportunidade de instruir, de ensinar, de orar com eles.
Abençoe as professoras, abençoe o ministério infantil dessa igreja, ó Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Thanks for praying, Hadassah. Hi. Amém, irmãos. Alguns de nós tivemos a oportunidade de ter um dia a mais de descanso, né? E eu gostaria, Roberto, acho que nós vamos mudar o nosso foco da nossa oração. Joyce, nós vamos orar pelo irmão Jano, Senhor, abençoar ele com um trailer maior desses grandão, que quando ele for de férias, ele leva a igreja com ele, no trailer dele. Diz que a irmã Márcia até torresmo faz lá no camp, acredita? Frango frito. Nós vamos orar o Senhor, daí numa caminhonete daquela grandona que dá para ele puxar um trailer maior. Um ônibus, é isso aí, amém. Nós estamos felizes que o Janos e a Márcia estão de volta, estiveram de férias. Nós tivemos um tempo agradável também com algumas famílias da igreja, né, na sexta-feira. Foi o feriado do 4 de julho. Irmãos, e a palavra de encorajamento para nós é que a Bíblia diz lá em Jeremias 29, no versículo 7, que Deus instrui o povo a orar pela prosperidade da cidade que eles viviam, né? E o povo estava no cativeiro, e esse princípio nós não podemos esquecer dele, porque a palavra diz que a prosperidade do povo de Deus dependia da prosperidade daquela cidade. Nós não podemos simplesmente viver achando que nós estamos isolados do nosso mundinho, nada mais que acontece nos afeta, ou que nós não afetamos o lugar que nós vivemos. Nós afetamos, e nós temos condições de orar e ter essa responsabilidade de orar por essa nação, orar pela liderança dessa nação que foi constituída, e pedir que o Senhor, né, possa continuar sendo, né, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que o Senhor possa continuar sendo mais e não menos o Senhor dessa nação. Nós conhecemos a história dos Estados Unidos, nós sabemos que essa é uma nação que foi fundada, né, em princípios bíblicos, na sua maioria com homens tementes a Deus, que conheciam a verdade das Escrituras, e nós continuamos a crer que essa é uma responsabilidade nossa, de continuar orando pela prosperidade dessa nação, continuar orando por tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Nós fazemos parte disso, né? A Bíblia diz também lá em Zacarias, né, que o povo de Israel deveria ser bom, deveria cuidar, né, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. E nós, irmãos, temos sido bem cuidados como estrangeiros aqui nessa nação. Então nós temos a agradecer ao Senhor, nós temos a responsabilidade de orar como aqueles que conhecem o Senhor para o bem-estar e para que tudo vá bem, né, a proteção, e que nós possamos fazer parte dessa bênção que é aqui os Estados Unidos. Eu espero que todos vocês também tenham tido um bom 4 de julho como assim nós tivemos. Antes de nós entrarmos na pregação da palavra, eu gostaria só de tirar um momento para que nós pudéssemos orar, né, aclamar o Senhor, continuar orando por aqueles que estão enfermos entre nós, por aqueles que precisam de salvação, pessoas que nós conhecemos. Irmãos, orem pelo Texas. Eu acredito que todos nós estamos, né, acompanhando as notícias da trágica flood, enchentes que estão acontecendo lá. E pessoas perderam, a última vez que eu ouvi, 27, não sei se aumentou, 32. O Carlos aumentou mais ainda. Então, irmãos, vamos clamar ao Senhor. É trágico isso, né? Lá no Brasil, não há muito tempo atrás, nós tivemos aquela enchente, né, que devastou o sul do país também. Então vamos clamar ao Senhor pelo Texas. Vamos continuar orando por essa questão imigratória, né, clamando ao Senhor que Ele possa proteger o povo, proteger aqueles que são tementes a Deus, aqueles que são cristãos como eu e você, que precisam do favor do Senhor nesse tempo, né? Continuar orando o irmão Roberto, né, a boa palavra do irmão Roberto durante os dízimos e ofertas. O irmão Roberto já orou, né, por essas pessoas que têm caminhado com nós, o pastor Gilson, né, o pastor Rubeiro, mas eu peço, encorajo os irmãos a não deixar de orar por eles, de acordo com que nós seguimos em frente com aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor mais uma vez, Jesus, sabendo que o Senhor é soberano sobre todo mundo.
Pai, nós sabemos, Jesus, que nada foge do controle das tuas mãos, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, pelo Texas. Nós oramos, ó Pai, por aquelas vidas, por aquelas famílias, Jesus, que estão sendo afetadas nesse momento por aquelas enchentes. E nós pedimos que o Senhor possa colocar limites até onde essas águas podem chegar, Senhor. Pai, o Senhor colocou limites no Mar Vermelho, o Senhor colocou limites no Rio Jordão transbordando, o Senhor coloca limites, ó Pai, o Senhor acalmou aquelas ondas violentas, ó Pai, o Senhor colocou limites no dilúvio até quando ele podia continuar. O Senhor tem controle sobre as águas. Nada foge do teu controle. Nós pedimos que o Senhor coloque limites nessas enchentes ali no Texas, que o Senhor possa ser com a igreja do Texas, que o Senhor possa fortalecer os nossos irmãos, que o Senhor possa, Senhor, dar a eles coragem, Jesus, de continuar com os olhos fitos no Senhor, ó Pai, mesmo nos dias difíceis. Pai, com aquelas famílias que perderam membros, ó Pai, queridos, que o Senhor, ó Pai, venha ao encontro deles. Jesus, que eles não venham se sentir sozinhos, ó Pai, mas que eles venham sentir o conforto e o consolo do Senhor nesse momento de perca, Jesus. Supre para eles toda necessidade, ó Pai, e acima de tudo, deixa a tua luz brilhar nesse momento de trevas. Nós oramos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Pai, vai de encontro àqueles que ainda não, ó Pai, tomaram uma decisão pelo Senhor. Nós clamamos a Ti que haja salvação ainda hoje naqueles que nós temos contato, com aqueles que nós temos orado. Pai, que o Senhor possa intervir na vida dessas pessoas, ó Pai, e se revelar para eles de uma forma profunda, Jesus. Nós oramos por aqueles que se encontram enfermos, nós pedimos cura, nós pedimos libertação por aqueles que estão escravizados, Jesus, por vícios, ó Pai. Pai, nós oramos pela mãe do Marcelo, nós oramos pela irmã do Rodrigo, a irmã da Joyce, nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor, ó Pai, possa ir, Jesus, encontrá-los hoje e se revelar para eles. Envia ali um servo seu, alguém, ó Pai, que resplandece a tua luz, alguém, Jesus, que está em comunhão com o Senhor, que pode amar essas pessoas e demonstrar o teu amor para eles. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos numa série no livro de 1 João e hoje nosso texto se encontra em 1 João capítulo 4. Gostaria de convidar você a abrir as vossas Bíblias em João capítulo 4. Semana passada eu decidi a dividir o capítulo, né? E nós falamos, a nossa mensagem ficou focada nos primeiros 6 versículos. E hoje nós vamos concluir o capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 21. Eu gostaria de convidar vocês, se você pudesse colocar de pé, nós vamos em reverência à leitura da palavra de Deus, fazer essa leitura. Eu vou pedir o irmão Roberto, se ele puder, irmão Roberto, tá de óculos aí, tá firme. Irmão Roberto, puder ler a 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 21, por favor, irmão Roberto.
Amém. Eu vou pedir ao irmão Janos, se o irmão Janos puder orar e pedir a graça do Senhor sobre esse momento da pregação da palavra de Deus. Janos, por favor. Senhor Jesus. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado, Janos, Roberto, agradeço a colaboração de vocês. Irmãos, eu confesso que às vezes a familiaridade de alguns textos ou alguns tópicos na Bíblia, ela se torna um pouco difícil de expor, né, o texto bíblico, né? Mas eu confesso também que eu fico animado de poder textos tão conhecidos como esse de João 4:8, né? Deus é amor, né? Quem de nós nunca ouviu uma mensagem, quem de nós nunca ouviu falar, quem de nós nunca falou isso para alguém, ó, Jesus te ama, Deus te ama, ou ouviu algo acerca do amor de Deus, né? Nós somos familiarizados com essa ideia de que Deus é amor e que Deus nos ama, que Jesus nos ama, não é verdade? Mas eu fico animado e a minha esperança se encontra, irmão, na capacidade da palavra viva de Deus que ela tem de ser eficaz e de fazer um trabalho de transformação nas nossas vidas. É isso que a palavra de Deus diz. Então, independente se é um texto muito conhecido ou não, se nós abrirmos o nosso coração, e eu convido vocês essa tarde, não crie nenhuma barreira. Se você já ouviu, talvez a semana foi difícil, talvez nós temos passado por lutas nas nossas vidas, né? Talvez nós temos caminhado com o Senhor por muitos anos, qualquer que seja o motivo, né? Talvez nós sentamos aqui e diz, mas a última coisa que eu preciso de ouvir é uma mensagem sobre o amor de Deus. Já ouvi tantas vezes, já li tantas vezes, mas eu encorajo você, não crie uma barreira. Peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração. Por mais que nós já tenhamos ouvido, por mais que isso seja, né, nós temos consciência de que Deus é amor. Existe ainda algo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas através da sua palavra, irmãos. Nunca é um tempo, né, desperdiçado quando nós meditamos na palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar você hoje a meditar comigo nesse tema tão importante que é o amor de Deus. Nós podemos ver que João, não só aqui nessa primeira carta, mas João escreveu, né, 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, escreveu o Evangelho de João, escreveu o Apocalipse, e esse tema do amor é algo que João, ele fala nele com constância, né? No seu Evangelho, ele se refere a si mesmo ao discípulo amado, né? Porque João se sentia tão amado, João se sente, vamos dizer assim, um especialista na matter of love, né? Porque ele conhece de perto o amor de Deus. João sentiu e experimentou de perto o amor de Jesus por ele. E ele escreve com autoridade nesse assunto para nós. Quando João escreve aqui no texto que nós acabamos de ler, que Deus é amor, irmãos, não é só meras palavras jogadas ao vento. Aqui é um homem experimentado que pode olhar e dizer, essa é a essência do Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós. E é isso que nós vamos ver nesse texto que nós acabamos de ler, né? João, ele
de novo, nós já falamos isso várias vezes aqui. João, não é a primeira vez nessa carta que nós ouvimos João abordar esse assunto sobre o amor. Quando nós estávamos ainda no capítulo 3, lembra que eu falei um pouquinho, João fala sobre isso, né? Olha, vejam com quão grande amor o Senhor tem nos amado, né? A ideia de vejam com quão abundante, com quão extravagante amor o Senhor tem nos amado. João está sempre tratando desse assunto, e a carta, o formato da carta é ainda mais interessante, porque é um formato né, que vai em círculos, não é algo tão cronológico, apesar de que essa sessão ela tem uma sequência interessante. E João, o foco desses versos que nós lemos, sem dúvida nenhuma, é o amor de Deus por nós e o amor que nós devemos refletir um pelos outros, né? Então, eu garanto, irmãos, que é impactante toda vez que nós paramos para meditar nesse amor de Deus. Toda vez que nós paramos para considerar que Deus nos amou quando nós ainda estávamos nos nossos pecados. Jesus não morreu na cruz porque ele tinha certeza que eu e você íamos abrir o nosso coração e aceitar ele. Não, ele morreu na cruz quando nós estávamos ainda nos nossos pecados. Ele não precisou esperar. Esse é o amor ágape que nós falamos, né? O amor divino, é o amor infalível de Deus por nós. Irmãos, toda vez que nós paramos para meditar, toda vez que nós paramos para nos lembrar desse amor, é impactante e causa um efeito nas nossas vidas. E eu gostaria de convidar mais uma vez que nós pudéssemos meditar nesse assunto que João traz. E João trata desse assunto, irmãos, trazendo que quando nós temos certeza do amor de Deus por nós, esse amor gera efeitos nas nossas vidas. E é isso que nós vamos ver aqui. Primeira coisa que eu gostaria de considerar com nós é a ideia principal do texto que nós acabamos de ler. De João 7 até João 21 tem uma ideia principal. Qual é a ideia principal, irmãos? No primeiro, para mim, na minha consideração, o versículo 7 é um versículo base que dá para nós tanto, né, a instrução como motivo e como a afirmação. Tudo isso nós encontramos no versículo 7. João diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E daí João desenvolve toda essa ideia de que Deus é amor. E porque Deus é amor, e porque nós estamos em relacionamento com Deus que é amor, qual que é o efeito disso, irmãos? Nós amamos uns aos outros. É impossível nós estarmos com um relacionamento direto com Deus e não sermos afetados por Ele. Então João começa com essa afirmação direta e com essa instrução direta no versículo 7, dizendo: olha, nós devemos amar uns aos outros. E por que João diz isso, né? Por que nós devemos amar uns aos outros, irmãos? Porque o amor procede de Deus. E se nós somos nascidos de Deus, se nós temos um relacionamento verdadeiro com Ele, amar uns aos outros se torna inevitável. E é interessante quando nós paramos para pensar nesse nosso relacionamento com Deus, com esse Deus de amor que João diz, porque é como se nós, desde o princípio, João trata desse assunto com essas pessoas que estavam na igreja, saíram da igreja e agora estão com essa nova ideia, com essa nova crença, com essa nova motivação no coração deles, dizendo: olha, nós podemos ter um relacionamento com Deus e viver a vida do jeito que nós queremos viver, sem obediência, sem temor, sem amor uns pelos outros. E a ideia que João combate de novo e de novo e de novo, em camadas, de novo e de novo, é essa: olha, não existe isso. Se você tem um relacionamento com Deus, é inevitável. Se você é nascido de Deus, como ele diz aqui, se você conhece esse Deus é um Deus de amor. Como assim que você não tem amor um pelos outros? E lembre-se que na igreja, nessas igrejas, pequenas igrejas ali na região de Éfeso, que João estava overseeing, um dos grandes problemas
era a divisão e conflitos que eles estavam tendo uns com os outros. Lembra que nós falamos semana passada, aqui na primeira parte do capítulo 4, sobre o discernimento de espírito, né? O que estava influenciando essas pessoas que vinham de fora com essas ideias novas, esses falsos profetas, esses falsos ensinamentos. E João diz, olha, nós precisamos ter discernimento, nós precisamos prestar atenção no que eles estão falando, nós precisamos prestar atenção no que realmente tem influenciado essas pessoas para falar, justamente por isso. E João então desbanca essa ideia, olha, se existe um Deus, e eu falo não só de ouvir, eu falo por experimentar, esse Deus, ele é amor, e se nós temos um relacionamento com esse Deus de amor, nós temos que amar uns aos outros. Quem anda com Deus, ama. Não tem negociação, irmãos. Quem anda com Deus, ama. E por quê? É simples. De novo, a ideia, ela não é difícil de entender. Porque Deus, ele é amor. Deus não apenas ama como eu amo, como você ama. Nós amamos os nossos filhos, mas a nossa essência não é amor. Deus ama porque Ele é amor, é a sua essência, é a natureza de quem Ele é. Antes de nada existir, antes da criação do mundo, antes de Gênesis 1:1, o amor já existia em perfeita harmonia entre a Trindade. Deus amava o Filho de forma perfeita, o Filho amava o Pai de forma perfeita, o Espírito amava de forma perfeita. O amor sempre existiu, porque o amor é Deus, é a essência de quem Ele é a natureza do Deus que criou todas as coisas. Era impossível Deus criar um mundo onde o amor não fizesse parte dele, porque isso é quem Deus é. Deus é perfeito, Ele criou o mundo com perfeição, tudo é perfeito. O nosso corpo é perfeito. A única coisa que não é perfeita nesse mundo é aquilo que foi corrompido pelo pecado. Mas Deus, por que Deus criou tudo perfeito? Porque Ele é perfeito. Por que Deus criou o amor? Por que nós amamos? Porque Ele é amor. Eu gosto dessa ideia que C.S. Lewis traz, e ele fala disso em um dos seus livros, né, sobre esses dois aspectos do amor, né? Existe o amor que dá e o amor que recebe, né? Existe aquele que oferece o amor e existe aquele que recebe o amor. E nós só nos encaixamos em um lado desses dois aspectos do amor. Nós somos criaturas que, desde que nós nascemos, nós somos needy. Nós precisamos, nós necessitamos de ser amados. Deus não precisa ser amado. Ele oferece amor. Ele é amor. Ele dá amor. Ele se dá em amor por nós. Ele se oferece na cruz por amor a nós. Nós precisamos de amor. Nós não vivemos sem ser amados. Quando nós paramos para pensar na realidade do ser humano, né? Na maioria das vezes, tudo que nós queremos é ser amado, por mais que não pareça. Mas nós estamos sempre em busca de uma aprovação, de uma aceitação, porque nós temos essa carência de amor. E Deus pode nos amar de forma perfeita. E nós só temos a capacidade de amar uns aos outros, porque Deus é amor e porque Ele nos ama. Nós fomos criados para ser, não como um jarro que acumula, mas como um conduíte que flui. Nós recebemos de Deus e nós amamos. De acordo com que eu sou amado por Deus, eu amo o Roberto. De acordo com que eu sou amado por Deus, eu amo o Júnior. De acordo com que o Júnior é amado por Deus, ele ama o Wesley. E assim nós conseguimos amar uns aos outros, porque nós temos um relacionamento com um Deus que na sua natureza, que na sua essência, Ele é amor. Quando Deus alcança, irmãos, o nosso coração, e o nosso coração é cheio desse amor infalível,
Nós não merecemos o amor de Deus. Você não merece o amor de Deus. Mas o amor de Deus é o amor ágape. Ele não ama por merecimento. Ele ama porque é a sua natureza. É quem Ele é. Quando o amor de Deus enche o nosso coração, irmãos, é maravilhoso. Outro aspecto interessante que João traz, que nós podemos notar logo no versículo 9, é que esse amor de Deus, ele não é um amor que emocional. O nosso amor ele é emotivo. Às vezes ele é de palavras e tem pouca ação. Não é tão prático, mas o amor de Deus por nós é um amor prático, sacrificial, que resolve o problema. Esse é o amor de Deus por nós. Quando o amor de Deus invade as nossas vidas, Ele resolve o nosso problema. Sabe qual é o nosso problema, Glauber? O nosso problema é falta de relacionamento com Deus vivo. Nós estamos perdidos quando nós não temos um relacionamento com Deus. Mas quando o amor de Deus invade o nosso coração através de Cristo, o que acontece? Irmãos, nós recebemos a vida eterna. O que nós passamos, as aflições desse mundo presente não podem ser comparadas com aquilo que está por vir. Porque nosso problema foi resolvido. Qual que é o problema do ser humano? Nós nunca poderíamos ter um relacionamento com Deus. Nós nunca seríamos capazes de pagar o preço, a não ser pela morte. Mas o amor de Deus prático. É isso que João diz no versículo 9. Ele resolveu o maior dos nossos problemas, a morte eterna. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. 1 João 4,9. O amor de Deus é prático. O amor de Deus é demonstrado por nós, não por um sentimento vago, longe, mas por um Cristo crucificado, ensanguentado, sofrido, maltratado, que se entregou por nós. Prático. Um cordeiro perfeito precisava ser morto. Providência de Deus. O amor de Deus é providencial. O amor de Deus é prático por nós, irmãos. E esse verso de 1 João 4,9 nos lembra de quê? Nos lembra do verso, um dos versos mais conhecidos de toda a Escritura, que também foi registrado por João no Evangelho. João 3,16. Todos nós conhecemos, eu já falei sobre esse verso, nós já falamos sobre esse assunto de amor abordado aqui na carta, mas de novo, assim como João, ele aborda o mesmo assunto de novo, nós vamos um pouquinho mais fundo toda vez que nós, tratamos do assunto. Mas quando João diz, olha, é assim que o amor se manifestou, Deus enviou o seu Filho. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho do unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, o amor de Deus por nós resolve o nosso problema. O amor de Deus por você resolve o seu problema. O maior problema do seu coração hoje não é o conflito que você tem, talvez no seu casamento, com seus filhos, não é a sua necessidade financeira. São problemas e eu não estou diminuindo. Mas se o amor de Deus preenche o nosso coração, nós temos uma esperança, irmãos, infalível. Nós temos uma confiança, nós temos fé, nós sabemos com certeza o que nós podemos esperar. E a próxima observação que eu gostaria de fazer, irmãos, baseado nisso, João, é interessante que a ideia do texto principal é essa: olha, amem uns aos outros. E aqui está o motivo, aqui está a base. Eu acabei de falar para vocês qual é a base, é o amor de Deus. Por que vocês devem, por que vocês podem, por que vocês irão conseguir amar uns aos outros? Porque vocês são filhos de Deus, porque vocês têm um relacionamento com Deus e porque Deus é amor. Essa é a base. Então,
O amor ao próximo é a prova mais clara, mais certa, mais segura de que Deus habita em nós. Nós podemos ver isso dos versos 11 em diante. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Irmãos, olha a ideia que João traz. Que Deus é percebido, é entendido, é manifesto no nosso meio através do nosso amor um pelos outros. E eu gostaria, em falar de amor um pelos outros, né? Quando nós amamos uns aos outros, essa ideia é muito gostosa de pensar nela. A Hebreus fala que Jesus é a representação exata de quem Deus é. E aqui João nos diz que o Deus invisível, que se tornou conhecido através de Cristo, ele se torna visível, ele se torna conhecido quando nós amamos uns aos outros. Quando Cristo se manifesta em nós, é quando nós amamos uns aos outros. Essa ideia é muito interessante. E a ideia que eu gosto aqui da carta de João, que me chama a atenção, é que João não está escrevendo uma carta evangelista. Nós conhecemos João como evangelista, não é verdade? Mas João não está escrevendo uma carta evangelista. João está escrevendo uma carta para a igreja. E quando João fala, nós devemos amar uns aos outros, João não está falando para os crentes que eles devem amar. Não que nós não devemos, mas essa não é a ideia que João está partindo aqui. Amar o ímpio. Ele está falando, amar o seu irmão que está dentro da igreja com você. Porque lembra que o que João está combatendo é o conflito que existia entre eles. Então, irmãos, quando João diz, olha, nós devemos amar uns aos outros, e é quando nós amamos uns aos outros que o amor de Deus se manifesta, isso coloca uma responsabilidade ainda maior sobre nós. Sabe por quê? Porque eu posso amar o meu companheiro de trabalho, ser muito bom com ele e cuidar dele, mas se no meu coração eu tenho rancor contra a Joyce, que está aqui na igreja adorando comigo, se o meu coração tem algo que não está correto com o irmão Roberto, ou com qualquer um que seja, irmãos, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. O amor de Deus não vai se manifestar lá no trabalho. Se o amor de Deus não se manifestar dentro da nossa comunidade de fé, com aqueles que nós estamos caminhando, adorando ao Senhor, caminhando juntos, nós estamos em big trouble, deep waters. Nós precisamos permitir que o amor perfeito de Deus nos molde e nos lapide para que nós possamos amar uns aos outros de forma verdadeira. O amor ao próximo é a evidência mais clara de que Deus habita em nós. O amor ao meu irmão dentro da igreja é a evidência mais genuína de que Deus que nós adoramos aqui, ele se manifesta no nosso meio. Irmãos, nós só podemos fazer isso quando o nosso coração está cheio do amor de Deus. É impossível amar uns aos outros. E esse amor, quando nós falamos de amar uns aos outros, irmãos, não é só nos dias bons que nós podemos nos reunir e fazer o churrasco no 4 de julho. Aí é fácil. É nos dias difíceis. É nos dias que o meu irmão está passando por dias de trevas. É nos dias que o meu irmão está sem paciência. É nos dias que o meu irmão está
tendo um blind spot, é no dia que o meu irmão não está conseguindo enxergar, é no dia que o meu irmão está sem esperança, é no dia que o meu irmão, a fé dele está sendo atacada. That's when the love of God needs to be present. Enchendo os nossos corações, transbordando nas nossas vidas, fluindo através de quem nós somos. Mais uma vez, João, no seu Evangelho, capítulo 13, versos 34 e 35. Jesus, com seus discípulos, na última ceia, lava os pés dos discípulos, toalha. Lembram da cena? Pedro me lava por completo. Não, só preciso lavar os seus pés. Toda essa conversa. Aí Jesus diz para eles: um novo mandamento eu dou a vocês. Surge a conversa: quem é o maior entre o reino, no reino de Deus? Quem é o maior entre... De novo, os discípulos sempre tinham essa conversa. E Jesus: um novo mandamento eu dou para vocês. Olha, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quem que estava lá, tendo os pés lavados e ouvindo a instrução de Jesus? O discípulo amado João. Quem que instrui agora na sua carta à igreja? Olha, amem uns aos outros. A instrução, Paulo diz, né, sobre a ceia, o que eu recebi do Senhor, mas é como se João estivesse fazendo a mesma coisa. Olha, eu recebi do Senhor, foi isso. Amem uns aos outros. É a única maneira do mundo ver esse Deus se manifestando em nós. É a única maneira do mundo enxergar que Jesus é o seu Senhor, quando nós amamos uns aos outros. Irmãos, o inimigo ele é sutil. Nós falamos sobre isso semana passada. Da forma com que ele penetra, com que ele coloca intrigas, com que ele... Lembra da parábola do joio e do trigo? Como que ele semeia a maldade no meio da igreja. Nós precisamos de ter discernimento, mas nós precisamos também, irmãos, de coisas práticas. O amor de Deus constante nas nossas vidas. E vai existir momentos em que nós vamos ser ofendidos e as pessoas não vão vir falar: Roberto, você me perdoa, meu irmão. Mas ainda assim nós temos que perdoar eles, Roberto. E vai existir momentos onde nós vamos ter que passar por tenaz com os nossos irmãos. Não porque nós somos fortes, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós temos um relacionamento com um Deus que é amor. E eu encorajo você. Certifique-se. Vamos nos certificar que o nosso coração está cheio do amor de Deus. Nós precisamos de estar certos. Amar ao nosso próximo não é uma opção. João instrui e a base volta para a instrução de Jesus em João 13. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Assim eles saberão que vocês são os meus discípulos. O irmão Roberto disse: não é quanto nós damos, não é o quão bom nós fazemos. Eu vou fazer outra observação, não está nas minhas notas. É possível pessoas que não têm um relacionamento com Deus em amar? Sim, é possível. Nós conhecemos, eu conheço pessoas que estão 40 anos casados juntos, nunca temeram o Senhor. I don't know how that works, Marcelo. Mas eles acontecem. Pessoas que se doam, pessoas que são bondosas, pessoas que fazem o bem. E João está nos dizendo que a única maneira de amar é se nós temos um relacionamento de Deus. A única explicação que nós temos, irmãos, ela é teológica. É que existe uma graça comum.
o Criador do universo é um Deus de amor. E Ele permite sim com que pessoas demonstrem um certo nível de amor e de bondade. Mas o amor que é requerido de nós que conhecemos a Deus é um amor profundo. É um amor que não é abalado por aqueles que nos ofendem. É um amor que é abalado por aqueles que não entendem o amor de Deus. O amor que é exigido e esperado daqueles que conhecem a Deus é um amor diferenciado. Por quê? Porque nós somos quem vai refletir quem Deus é. Aqueles que estão lá fora, eles não têm a responsabilidade de refletir quem Deus é. Eu e você temos. Nós temos. Versículo 16. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Não existe relacionamento com Deus sem amor pelo nosso próximo. Outra parte que eu gostaria, irmãos, de mencionar é que no verso 18 existe um verso que fala aos nossos corações e nós usamos para nos encorajar uns aos outros, e nós devemos assim fazer porque é profundo. E ele diz que o amor perfeito lança fora todo medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus, irmãos, ele nos dá segurança. Mas João diz aqui no versículo 17: dessa forma o amor estará aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. Quando o nosso coração está cheio do amor de Deus, irmãos, quando a nossa vida está cheia do amor de Deus, nós vamos chegar um dia que nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Acredite você ou não, viva sua vida cheia do amor de Deus ou não, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E eu digo para você, a única razão pela qual nós não tememos esse Deus que irá castigar o pecado é porque nós podemos crer no amor perfeito dele. Senão nós não teríamos outra esperança. Imagine eu com as minhas boas obras. Isaías diz que os nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia. Imagine eu chegando diante de Deus, confiando só no que eu fiz de bom, confiando no meu amor limitado, na minha forma de entender o que é amor, e me colocando diante de Deus com a esperança de que aquilo é o suficiente de me livrar de um castigo. E João disse: vocês não precisam temer, porque o amor perfeito de Deus que te dá essa confiança. E esse amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Não tema. Nós não devemos temer. Não tema o juízo final. Não tema ser castigado. E não tema nenhuma outra coisa nesse mundo. Porque o amor de Deus é suficiente para nós. O amor de Deus no nosso coração é suficiente para nos trazer a felicidade que tanto nós buscamos, para nos trazer o contentamento que tanto nós buscamos. O medo, irmãos, ele nos paralisa. O amor nos liberta. O medo vive sob a sombra do castigo. O amor na luz da graça de Deus. Eu amo esse texto de 2 Timóteo, 1º capítulo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo. O espírito que habita em mim e em você não é um espírito de medo,
mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Não temos um espírito de medo, irmãos. Não temam. Não temam o que está adiante, não temam o desconhecido, não temam o impossível. Temam a Deus, porque Ele é amor. Temam a Deus, porque o amor dele é perfeito. Talvez a sua semana foi uma semana igual uma montanha russa, né? Você fez o seu devocional perfeito na segunda, na terça você não olhou na sua Bíblia, na quinta você brigou com alguém. Guess what? O amor de Deus por você não foi maior na segunda, não foi menor na terça, não desapareceu na quinta. O amor de Deus por nós é constante. Você é amado por Deus. Não tenha medo de experimentar esse amor. Você vai precisar se alinhar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vale a pena. Vale a pena nos alinharmos com aquilo que Deus tem para nós. Porque uma vez que o seu coração está cheio desse amor, irmãos, é muito gostoso quando nós não precisamos temer. Eu lembro que um dos minhas memórias que mais me aflige antes de conhecer a Cristo era o vazio dentro do meu coração. Eu tinha pavor de domingo à tarde, esse horário. Saber que a minha segunda ia começar sem eu saber o porquê eu tinha que viver mais uma semana, mais uma segunda. Eu tinha que trabalhar de novo, sem nenhuma esperança. Era terrível. Oh, irmãos, mas hoje é tão gostoso domingo à tarde. É tão bom saber que não importa aonde eu vou dormir ou aonde eu vou acordar, a esperança está ali inabalável. O amor de Deus por mim é inabalável. Nós temos essa certeza que nós somos amados por Deus, irmãos. Nós podemos entrar na presença dele com confiança. Nós podemos orar, nós podemos viver com esperança. Nós podemos amar sem medo de ser ferido, porque nós não dependemos. Quando João diz amem uns aos outros, ele não diz amem se o Roberto te amar, amem se o Marcelo te amar. Amem uns aos outros, sabe por quê? Porque se ninguém te amar de volta, o amor de Deus é suficiente para você, é suficiente para mim, é suficiente para nós. Nós podemos amar sem medo. Nós podemos servir sem medo de ser rejeitado. Se ninguém te reconhecer porque você serve ao Senhor, irmão, o amor de Deus é suficiente. Você chegar no final do dia e falar: Senhor, eu sei que não foi em vão. É libertador. É libertador. O amor de Deus é um antídoto contra o medo. Não tenha medo. Não tema. Você é amado por Deus. E o amor dele é suficiente. João conclui, irmãos, com coerência. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É o único motivo. Seríamos incapazes de amar. Seríamos incapazes de amar uns aos outros. Incapazes de amar a Deus se ele não tivesse nos amado primeiro. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não amamos o nosso irmão, estamos mentindo. É isso que João diz. Estamos mentindo. E essa é uma realidade, irmãos, que ela, vamos dizer, o sapato aperta, porque nós gostamos, né, todo mundo gosta de, não, mas eu amo a Deus demais. Não, olha, isso é normal, comum, não sei se vocês ouvem isso, mas é bem comum ouvir isso. Olha, rapaz, eu amo a Deus demais, mas eu só não quero mexer com igreja. Eu amo a Deus demais, eu só não quero mexer com esse povo. E aí quando você olha a escritura como essa, você começa a se questionar: mas será que isso faz sentido? E eu entendo do sofrimento, eu entendo da dor que causa relacionar com outras pessoas. Eu entendo. Eu sei que é doloroso, mas
Jesus entende também. Ele sofreu, ele foi crucificado por aqueles a quem ele entregou a vida. Então, quando nós dizemos que nós amamos a Deus, irmãos, nós precisamos nos alinhar, porque o amor de Deus causa algo em nós, gera um efeito, gera frutos, e esse fruto é o amor pelo nosso próximo. Você tem plena certeza de que é amado por Deus? Se não, eu gostaria de encorajar você a voltar os seus olhos para essa cruz. Porque aqui foi demonstrado o maior ato de amor por você. Na cruz do Calvário. A prova definitiva do amor de Deus foi demonstrado nessa cruz. Será que nós temos demonstrado esse amor ao nosso próximo? O verdadeiro teste do amor, irmãos, não está só nas palavras. Nós vimos que o amor de Deus, ele é prático. E nós precisamos deixar o nosso amor se manifestar pelo nosso próximo de forma prática. Deixar ele saber que, assim como nós fomos perdoados, nós também perdoamos. Assim como nós fomos amados, nós também amamos. Existe algum medo no seu coração? Existe algum medo na sua vida hoje? Existe algo suficiente para expulsar esse medo da sua vida, do seu coração? Essa incerteza, essa insegurança? O amor perfeito lança fora o medo. Nós podemos pedir ao Espírito Santo para encher o nosso coração com esse amor. Convidar vocês a se colocarem de pé. Eu vou fazer uma oração. Vou pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Jesus, que nós possamos sair daqui hoje certos, ó Pai. Eu sei que muitos de nós entrou aqui essa tarde, Jesus, já cientes do seu amor por nós. Mas eu oro, Jesus, para que esse momento de meditar na tua palavra, esse momento de considerar aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento, que nós possamos ser impactados pelo seu amor, pela sua demonstração de amor e pelo seu desafio por nós, que nós devemos amar uns aos outros. Senhor, que se existe algo nas nossas vidas, nos nossos corações que tem nos impedido de amar, que tem nos impedido de experimentar o teu amor, eu peço que hoje seja o dia do basta, seja o dia do limite, e que o teu amor possa transbordar. Traga liberdade desse medo. Traga, Pai, nos livre, Senhor, nos faça livres hoje com o seu amor. Eu te peço que durante essa semana nós possamos estar cheios do seu amor. Senhor, oro uma bênção sobre a vida da tua igreja. Oro para que o Senhor possa fazer com que a tua boa palavra produza bons frutos nas nossas vidas, e frutos duradouros, frutos práticos, frutos palpáveis, frutos, ó Pai, para que o mundo possa ver que verdadeiramente nós somos os teus discípulos. Faça essa semana, Senhor, faça hoje, faça amanhã na segunda-feira, Senhor. Jesus, eu oro pela tua igreja. Eu oro pedindo que cada servo, que cada pessoa que ouviu essa palavra possa fazer do Senhor Jesus a pérola de grande valor da vida deles, e que nada venha distrair, que nada venha ter mais da sua atenção, da sua intenção, do que se relacionar com Jesus, do que se encher do amor dele, do que se transbordar, do que ser esse conduíte do amor de Jesus durante essa semana.
Espírito Santo de Deus, eu também oro, Espírito que habita nas suas vidas, que o Senhor possa cuidar e proteger e abençoar o teu povo até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor. E todos digam amém e amém. Irmãos, vamos lá embaixo ter um momento de confraternização. Eu gostaria só de dizer para vocês que lá embaixo eu compartilho. Vamos lá ter esse momento. Obrigado por você estar aqui.